bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam, menos sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. A rua Willow Creek era tranquila. Árvores bem cuidadas ladeavam a calçada. Os gramados eram impecavelmente cortados e os vizinhos acenavam com educação, sem nunca realmente se envolverem. Para Amélia e seu filho Lucas, de 17 anos, aquela era uma nova fase de vida. Haviam se mudado há apenas 2 meses. Tentando recomeçar após um divórcio complicado e anos de incertezas, Amélia passava a maior parte do dia trabalhando remotamente como tradutora. Enquanto Lucas frequentava o colégio local, ambos estavam gratos por finalmente terem um lar só deles. Mas, desde os primeiros dias, uma figura destoava daquele aparente paraíso suburbano. A senhora Caron. Caron era presidente da Associação de Moradores, ou OA, como todos chamavam, uma mulher na casa dos 50 anos, sempre vestida impecavelmente, com cabelo loiro impecável e uma prancheta em mãos. Sua presença era constante e para muitos sufocante. Nada escapava aos seus olhos atentos. No terceiro dia após a mudança, Caron já havia batido na porta de Amélia com uma lista de boas práticas do bairro. Entre elas, estava o horário certo para colocar o lixo na calçada, a altura exata permitida da grama e até sugestões sobre a cor da cortina da sala. Apenas uma orientação, querida, dissera Caron com um sorriso forçado. É para mantermos o padrão de qualidade da vizinhança. Amélia, tentando manter a diplomacia, agradeceu e garantiu que se adaptaria. Porém, foi Lucas quem primeiro sentiu algo errado. Numa tarde de sábado, enquanto estudava no sofá da sala, ele notou uma silhueta do lado de fora da janela. Quando se levantou para verificar, viu Caron parada na calçada, não apenas olhando, mas observando intensamente a casa. Ela segurava algo nos olhos, um binóculo pequeno e prateado. Lucas franziu a testa. Abriu a porta de repente. Caron se sobressaltou, tentando disfarçar. Eu estava apenas verificando se a caixa de correio está de acordo com os padrões da OA. Com binóculo? Ele retrucou. Ela riu brevemente, desconcertada, e se afastou com passos apressados. Naquela noite, Lucas comentou o ocorrido com a mãe. Amélia tentou minimizar. Filho, ela parece ser controladora, mas deve ser só zelo demais. Zelo não é o mesmo que invasão. Mãe. No decorrer das semanas, pequenos episódios continuaram. Caron era vista frequentemente nas redondezas da casa, fazendo anotações. Uma vez, foi flagrada apontando o celular para a garagem de Amélia. Neutra perguntou diretamente a Lucas se eles pretendiam ficar por muito tempo no bairro. Lucas começava a sentir que algo mais profundo estava em jogo. Não era apenas sobre regras de vizinhança. Era como se Caron não os quisesse ali. Uma noite, ao voltar da escola, Lucas notou que o portão do quintal estava entreaberto, algo que jamais acontecia. Eles tinham o hábito rígido de mantê-lo trancado, nenhum sinal de arrombamento. Apenas como se alguém tivesse uma chave. No dia seguinte, Lucas decidiu instalar uma câmera discreta no batente da porta da frente. Ele não contou à mãe de imediato. Queria provas antes de parecer paranoico. No domingo seguinte, enquanto a mulher cochilava no quarto, Caron apareceu na varanda. Lucas do quarto a viu pelas imagens no celular. Ela olhou em volta, tirou algo do bolso, uma chave, e tentou encaixá-la na fechadura da porta. Lucas desceu as escadas rapidamente, o coração disparado. Abriu a porta com força. Caron se virou. Surpresa, Lucas. Eu achei que não havia ninguém em casa. Vim apenas verificar um barulho estranho. Com uma chave. Ele esbravejou. Você tentou abrir nossa porta. Caron ficou pálida, tropeçando em suas palavras. Sou da OA. Tenho uma chave mestra para emergências. Isso aqui não é uma emergência. É a nossa casa. E você acabou de ultrapassar um limite grave. Caron recuou, trêmula. Sem saber o que dizer, virou-se e foi embora rapidamente, deixando Lucas parado, respirando fundo, tentando controlar a raiva e o medo. Ele sabia. Aquilo era apenas o começo. Lucas passou o resto do dia agitado. Mesmo depois que Caron se afastou da varanda, o gosto amargo daquela situação permanecia. Ela sabia. O que havia visto não foi imaginação nem coincidência. Aquela mulher havia tentado abrir a porta de sua casa com uma chave que não lhe pertencia, e ainda teve a audácia de justificar como procedimento da OA. Amélia só soube do ocorrido mais tarde. Quando Lucas finalmente decidiu contar, ela escutou em silêncio, incrédula, observando a gravação da câmera. Quando Caron aparece nas imagens, tirando algo do bolso e tentando inserir na fechadura, Amélia levou as mãos à boca. Meu Deus. Ela realmente tentou entrar, e depois fingiu que estava checando um barulho.
Isso é invasão de domicílio. Isso é crime, Lucas. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Chamar a polícia poderia escalar a situação de forma indesejada. E a OAA, presidida por Caron, parecia ser temida por todos os vizinhos. Amélia sabia que ela precisava agir com cautela. Mesmo assim, decidiu escrever um e-mail formal para o conselho da OAA, solicitando esclarecimentos sobre o uso de chaves mestres. No dia seguinte, Caron bateu a porta menos dessa vez com batidas suaves, quase hesitantes. Amélia abriu, com Lucas de pé atrás dela, os braços cruzados. Bom dia, Amélia. Podemos conversar? Sobre o quê? Exatamente. Caron suspirou, com um falso sorriso. Eu soube que você enviou um e-mail ao conselho, sim, e espero uma resposta oficial. Caron olhou brevemente para Lucas, desconfortável. Talvez tenhamos começado com o pé esquerdo. Eu estava apenas tentando garantir a segurança do bairro. Tivemos relatos de invasões nos últimos meses, e tentando abrir minha porta com uma chave não é segurança. Cortou Lucas, seco. Caron manteve o sorriso, mas sua postura denunciava tensão. A OAA possui algumas chaves de emergência. É um procedimento antigo, aprovado há anos. Nunca foi usado de forma mal intencionada. Talvez tenha sido um exagero. Admita, mas juro que minha intenção não era invadir. Foi um mal-entendido. Amélia encarou a mulher com frieza. Eu quero saber quem mais tem essa chave. E exijo por escrito que nenhuma tentativa de acesso ao meu lar se repita. A próxima vez, chamaremos a polícia. Está claro? Caron assentiu, visivelmente desconcertada. Claro, está claro. Mais uma vez, me desculpe. Ela virou-se e foi embora, um pouco mais rápido do que o habitual. Lucas fechou a porta devagar. Ela está mentindo, mãe. Você viu o jeito que ela ficou nervosa? Eu sei. E essa história de procedimento antigo? Nunca nos informaram sobre isso. Nem no contrato da casa. Naquela noite, Lucas decidiu investigar mais a fundo. Fez buscas sobre a OAA local, procurou arquivos públicos, fóruns online de moradores e até antigos registros de reuniões da associação, a maioria ignorada ou negligenciada pelos moradores. E foi então que ele encontrou algo curioso. Em uma ata digitalizada de uma reunião datada de 3 anos antes, havia uma citação da então vice-presidente da OAA questionando a prática do uso de chaves mestras para verificações de segurança. O trecho dizia: a prática de Caron entrar em residências sem consentimento levanta sérias preocupações éticas e legais. Sugiro revisão imediata. Lucas mostrou à mãe, ela já foi alertada antes. E continuou fazendo. Amélia ficou em silêncio por um tempo. Isso é mais sério do que pensávamos. Ela se acha dona do bairro, controla tudo, e ninguém tem coragem de enfrentá-la. Talvez esteja na hora de alguém fazer isso. Lucas então teve uma ideia: entrar em contato com outros moradores discretamente e descobrir-se já haviam passado por situações parecidas. Criou um e-mail anônimo e começou a enviar mensagens para vizinhos, usando nomes fictícios, perguntando se já haviam tido visitas inesperadas de Caron. Em menos de 24 horas, ele recebeu 3 respostas todas. Uma delas mencionava que certa vez Caron havia sido flagrada na garagem de outro morador, alegando que estava checando vazamentos. Outra dizia que ela entrou para apagar uma luz acesa pela janela, sem permissão alguma. O padrão se repetia. Naquela noite, Lucas se sentou ao lado da mãe. Ela não fez isso só com a gente. Tem mais pessoas. Amélia segurou a mão do filho. Então não estamos sozinhos. E agora temos uma escolha: ignorar ou agir. Lucas sorriu. Eu voto em agir. O clima em Willow Creek começava a mudar menos, mas não da forma como Lucas e Amélia haviam esperado. Depois da confrontação direta com Caron e do envio dos e-mails anônimos aos vizinhos, parecia que algo havia despertado no bairro. Caron, percebendo que sua autoridade estava sendo questionada, passou ao contra-ataque. Foi numa segunda-feira pela manhã que Amélia encontrou uma carta dobrada cuidadosamente no para-brisa de seu carro. Um papel simples, sem assinatura, mas com palavras cortantes: cuidem da sua própria casa antes de acusarem os outros. Este bairro tem regras. Se não conseguem se adaptar, talvez não devam ficar aqui. Lucas também começou a notar olhares diferentes na escola. Alguns colegas que moravam na mesma área o evitavam. Outros sussurravam quando ele passava. A situação estava saindo do controle naquela noite. Amélia recebeu um e-mail do conselho da OAA. O tom era formal, mas com uma acusação velada. Recebemos relatos de que sua residência tem desrespeitado normas da vizinhança, incluindo ruídos excessivos após o horário permitido, presença de visitantes não autorizados e descuido com áreas externas. Solicitamos regularização imediata. Amélia ficou perplexa. Isso é mentira. Nós mal recebemos visitas.
E você sabe que temos todo cuidado com a casa. Ela está tentando nos pintar como os vilões. Mãe, quer desviar a atenção do que ela mesma fez. Lucas estava certo. Caron estava criando uma rede de mentiras, usando sua influência e medo para colocar os vizinhos contra eles. E o pior, funcionava. O silêncio dos outros moradores era ensurdecedor. Na tentativa de contra-atacar, Lucas reuniu os remales anônimos que recebera de vizinhos relatando comportamentos invasivos de Caron. Mas havia um problema. Ninguém queria se identificar. O medo de represálias era maior do que a vontade de justiça se ninguém falar abertamente. Ela vence, disse Amélia, frustrada. Foi então que uma nova aliada surgiu. No final de semana, enquanto Amélia regava suas plantas, uma senhora, idosa, se aproximou do portão. Ela era discreta, cabelos grisalhos bem presos e olhar calmo. Você é a nova moradora, certo, Amélia? Sim. Posso ajudar? Meu nome é Dona Turiza. Moro aqui há 20 anos. E sei o que a senhora Caron está fazendo. Amélia arregalou os olhos. Turiza continuou. Ela já tentou entrar na minha casa. Disse que queria verificar se as cortinas internas estavam dentro do padrão. Acredite se quiser. Mas eu era amiga do antigo presidente da OA. Conheço os documentos. E sei que essa história de chave mestra nunca foi oficialmente aprovada. A senhora estaria disposta a dizer isso abertamente? Turiza hesitou, respirou fundo e então assentiu. Se ninguém se levantar, ela vai continuar fazendo isso com os próximos que vierem. Amélia contou a Lucas, que sorriu com esperança pela primeira vez em dias. Talvez seja isso que falte. Uma voz, uma só, pode abrir espaço para outras. Decidiram então organizar uma reunião comunitária informal, fora da Alcada. Da OA mandaram convites simples chamando os vizinhos para um café coletivo no Jardim de Amélia. A mensagem era clara. Conversas abertas, sem julgamentos. Venha ouvir e ser ouvido. No domingo seguinte, cerca de 12 pessoas apareceram. Inicialmente, o clima era de tensão, sussurros, olhares trocados. Caron, claro, não apareceu. Foi Turiza quem começou a falar. Sei que muitos têm medo de falar, mas não podemos deixar que uma única pessoa controle nossas vidas com mentiras e intimidação. Depois dela, uma jovem mãe, Clara, contou que Caron já havia repreendido sua filha por brincar muito alto no quintal. Outro morador, Marcelo, disse que uma vez encontrou Caron mexendo na caixa de correspondência dele. As histórias começaram a se multiplicar. Vozes antes silenciosas, agora se cruzavam em murmúrios de confirmação. A narrativa de Caron começava a ruir. Lucas, emocionado, tirou do bolso uma cópia da ata da OA que havia encontrado online. Ela foi alertada 3 anos atrás. Está tudo aqui. E mesmo assim, continuou. Isso é abuso de poder. Amélia finalizou. Não queremos conflito. Queremos respeito. E limites. Aquela tarde marcou o início de uma virada. Pela primeira vez, os vizinhos perceberam que não estavam sozinhos. Mas Caron não deixaria isso barato. E enquanto a verdade começava a emergir, o contra-ataque final dela ainda estava por vir. A reunião no Jardim de Amélia ecoou por toda a vizinhança como um sussurro que se transformava lentamente em grito. Pela primeira vez em anos, os moradores estavam falando e ouvindo uns aos outros, sem o filtro da OA, sem o medo da represália de Caron. No entanto, como esperado, Caron não ficou em silêncio por muito tempo. 2 dias depois da reunião, uma carta foi entregue por baixo da porta de Amélia, desta vez, assinada oficialmente pela OA. Prezada senhora Amélia, a senhora está formalmente convocada para uma reunião disciplinar na próxima sexta-feira, devido à organização de um encontro não autorizado de vizinhos, onde foram promovidas acusações infundadas contra membros da diretoria da OA. Atenciosamente. OA. Diretoria. Amélia respirou fundo ao ler aquilo. Lucas, ao seu lado, pegou a carta e a leu novamente com descrença. Ela quer nos calar. Tá tentando inverter tudo. Mas agora, não estamos mais sozinhos. E de fato, não estavam. Nos dias seguintes, outros moradores que haviam comparecido à reunião informal começaram a relatar que também estavam sendo intimidados. Clara recebeu uma advertência por ruído excessivo de crianças. Marcelo foi multado por não cortar a grama adequadamente. O padrão era claro. Caron estava retaliando. Foi então que Turiza, a senhora idosa, que havia se tornado aliada de Amélia menos, teve uma ideia ousada. Se ela quer uma reunião oficial, vamos dar a ela uma. Mas do jeito certo. Turiza, que tinha um exemplar antigo do regulamento interno da OA, lembrou a todos que os moradores podiam convocar uma assembleia extraordinária se conseguissem assinaturas de pelo menos 25% das residências. Da Community Lucas se encarregou de liderar essa missão. Do Casa M. Cossa
Com paciência e firmeza, ele explicava o motivo. Ao final de 3 dias, conseguiram não só 25%, mas 40% das assinaturas. A assembleia foi marcada para a semana seguinte. No salão comunitário. Na noite da reunião, o ambiente estava carregado. Todos os olhares se voltaram quando Caron entrou. Impecável como sempre, vestida de azul escuro e com uma pasta grossa nas mãos. Boa noite, disse com voz firme. Antes que comecem, quero registrar que qualquer acusação falsa feita hoje será respondida judicialmente. Mas a multidão já não estava mais sob o feitiço do medo. Foi Turiza quem abriu a reunião, com voz firme apesar da idade. Estamos aqui porque a confiança foi quebrada, não por fofocas, mas por ações. E hoje queremos respostas. Karen tentou manter o controle, apresentando gráficos irrelevantes e dados sobre segurança e padrões da comunidade. Mas quando Lucas subiu ao púlpito, os murmúrios começaram a crescer. Ele colocou no projetor a ata digitalizada da reunião. De 3 anos atrás, aqui está o registro de que a prática da chave mestra já havia sido questionada no passado. E mesmo assim, continuou. A minha mãe, eu e pelo menos 5 moradores fomos vítimas dessa prática. Sem consentimento, sem aviso. Caron cruzou os braços. Mentiras, não há provas. Lucas então exibiu as imagens da câmera. Caron, tentando abrir a porta da casa com uma chave. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Caron empalideceu. Foi nesse momento que uma voz inesperada se levantou. O senhor Armando, um dos fundadores originais da OA, levantou-se com dificuldade. Eu entreguei as primeiras chaves desta associação. Nunca houve autorização para cópias universais. Caron fez isso por conta própria. E se é de algo, a OA serve aos moradores, não o contrário. O salão irrompeu em murmúrios e indignação. Exigimos votação agora, gritou Clara. Seguindo o estatuto da OA, a votação de remoção foi iniciada ali mesmo. Ao final da contagem, 29 votos a favor da destituição, apenas 2 contra. Caron ficou estática. Sua expressão antes arrogante agora era vazia. Sem dizer uma palavra, pegou sua pasta, virou-se e saiu do salão, os saltos batendo forte no piso. Na saída, Lucas a observou. Pela primeira vez, ela parecia pequena. Do lado de dentro, os moradores se entreolhavam. Ainda havia muito o que reconstruir, mas pela primeira vez, sentiam-se donos de suas próprias casas novamente. Amélia sorriu para Lucas. Você foi incrível hoje. A gente só fez o que era certo, mãe. Naquela noite, quando chegaram em casa, a porta da frente estava trancada como sempre. Mas agora, pela primeira vez, sentia-se realmente segura. As semanas que se seguiram à destituição de Caron foram de transição, reflexão e cura para a comunidade de Willow Creek. Com a saída da antiga presidente da OA, foi formada uma comissão provisória, composta por moradores voluntários. Entre eles estavam Turiza, Clara e até mesmo Lucas, que, apesar da pouca idade, conquistou o respeito de todos com sua coragem e firmeza. Amélia observava com orgulho o filho se engajar. Ele, que antes era mais reservado e desconfiado, agora se envolvia nas decisões do bairro, participava das reuniões com entusiasmo e, principalmente, ouvia. Era como se aquele episódio tivesse despertado nele um senso de responsabilidade e justiça, que estava apenas adormecido. Uma das primeiras ações da nova comissão foi revisar o regulamento interno da OA. Durante anos, regras ultrapassadas e mal documentadas haviam sido usadas como ferramentas de intimidação. Agora, seriam ressignificadas. Lucas propôs a criação de um novo artigo no Estatuto, respeito à privacidade e aos limites individuais, como princípio inegociável de convivência. Foi aprovado por unanimidade. Amélia, por sua vez, encontrou um novo sentido em sua vida ali. Ela, que viera ao bairro apenas em busca de paz e recomeço, agora sentia-se parte ativa de algo maior. Uma comunidade começou a organizar pequenos encontros semanais no jardim, não para debater regras, mas para compartilhar histórias, experiências, receitas e até silêncios acolhedores. Uma tarde, enquanto preparava limonada para um desses encontros, Turiza se aproximou. Sabe, Amélia, nunca pensei que veria esse bairro se abrir assim. Por anos, vivemos com medo, e foi você e seu filho que acenderam a luz. Amélia sorriu com humildade. A luz já estava aí, Turiza. Só precisávamos coragem para acendê-la. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Caron reapareceu. Não com gritos ou pranchetas. Não com ameaças ou advertências. Estava diferente. Rupert Simples, sem maquiagem, parou diante da casa de Amélia, hesitante. Lucas foi quem a viu pela janela. Alertou a mãe, que respirou fundo antes de sair até o portão. Karen parecia menor. Não em estatura,
mas em presença. Seus olhos não buscavam confronto, mas talvez reconciliação. Eu vim me desculpar. Amélia arqueou a sobrancelha, surpresa por tudo. Caron continuou, com a voz trêmula. Eu perdi a noção. A sensação de controle me afastou da empatia. Não espero perdão, só queria dizer isso. E agradecer, porque no fundo, vocês me fizeram enxergar o que eu tinha me tornado. Amélia ficou em silêncio por um momento. Não é fácil admitir isso, mas espero que essa nova versão sua encontre paz. Assim como nós encontramos, Caron assentiu e foi embora, desta vez sem ruído. Nos meses seguintes, Willow Creek se transformou. Não em aparência, menos as árvores continuavam. Em seus lugares, os gramados seguiriam verdes. Mas agora havia vida nos olhares, nos sorrisos, nas conversas espontâneas nas calçadas. As portas das casas estavam fechadas apenas por segurança, não por medo. Lucas recebeu um convite especial para participar de um grupo juvenil de liderança comunitária da cidade, um projeto que visava ensinar jovens sobre cidadania, limites e direitos. Ele aceitou com entusiasmo. Você quer mesmo isso? Perguntou Amélia. Quero. Quero garantir que mais ninguém precise passar pelo que passamos. Tenho muito orgulho de você, e eu de nós. Numa noite serena, Amélia sentou-se na varanda com uma xícara de chá, observando a lua refletida nas janelas vizinhas. Pela primeira vez, desde que se mudaram, sentia que aquele lugar era verdadeiramente lar. Não por causa das paredes ou do jardim, mas pelas pessoas que, mesmo com medo, escolheram falar, agir e proteger umas às outras. A história de uma mulher e seu filho enfrentando uma figura de controle não era apenas sobre invasão de espaço físico. Era sobre a invasão do silêncio, do conformismo. E agora, com a comunidade desperta, novos limites haviam sido traçados. Não muros, mas pontes. Limites que não separavam, protegiam. Meses depois, um artigo foi publicado em um pequeno jornal local com o título Jovem ajuda a comunidade a recuperar voz e respeito após escândalo em bairro fechado. Abaixo, uma foto de Lucas sorrindo ao lado de sua mãe e vizinhos, segurando uma placa. Aqui, privacidade é respeito, e respeito é regra.